origem, quando do planejamento desses produtores, o produtor criou essa expectativa de que o produto dele não tem nada a ver com isso aqui, que isso aqui a gente só quer o solo e o Rio de São Francisco e a mão de obra barata, mas na hora de vender a gente está conversando com o dólar, com outro câmbio, com os Estados Unidos. Então a gente vai exigir qualidade, exigir uma fruta de ponta para o consumo norte-americano, o consumo europeu e agora o consumo asiático. E aí vem, por uma questão política, uma penalização econômica, porque os Estados Unidos são superavitários na balança comercial com o Brasil. Não houve nenhuma justificativa, a não ser esse pretexto de se anistiar o ex-presidente da República. Quem anistia é o Supremo Tribunal, rapaz, não são os produtores, não é o governo federal. Marcelo, eu vou passar uma informação para os ouvintes do seu programa. Eu sou de Belém de São Francisco, que é a terra da maior produtora exportadora de manga do Brasil. Acabei de dizer isso. Agrodan, que é de Paulo Dantas. E eu tenho uma boa relação com o Paulo. E Paulo Dantas falava o seguinte: olha, José, e falou para mim, e falou depois, em um evento de manga aqui no Vale do São Francisco, que foi semana passada. Há 15 dias atrás. Ele disse o seguinte: que o grande problema nosso é justamente esse, é falta de organização. A Agrodan é um exemplo, é um modelo, que eu acredito que se o produtor tiver essa visão, ele vai entender e dividir o lucro. Paulo Dantas hoje divide o lucro da fazenda com os empregados. E aí o que ele diz? Por que é que estão em desespero? A Agrodan não vende mais para os Estados Unidos. A Agrodan vende para a Europa. Aí já tem um mercado que pouca gente sabe. Já tem o Egito que está plantando manga, que a gente não sabia. Já tem a Grécia. África. Não, a Grécia. A África a gente sabia. O Egito, a Grécia que está plantando manga. Então o que é que está acontecendo? De forma desordenada, e ao invés dos prefeitos estarem só fazendo política, dizendo que estão discutindo essa questão, é preciso sentar e discutir organização. Vamos sentar e organizar com cooperativas. A Copex Vale é uma cooperativa que exporta manga para o mundo e que deu certo e que está dando lucro. E por que a gente não segue esses exemplos? Então, se a gente começar também... Mas isso aí, José, agora vai entrar a lapada em cima de Lula. Aconteceu no governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro nem tinha esse sentimento de São Francisco, de Vale do São Francisco, não tinha essa visão. Eu acho que nenhuma vez aquela ministra da Agricultura esteve aqui, do governo Bolsonaro, então não havia esse sentimento. O que havia era um líder do governo do Senado, Fernando Bezerra, que era líder do governo do Senado, líder do governo de Bolsonaro. No Senado, ele deveria, como uma liderança, como ministro que foi do interior, ministro do governo Dilma, e como um senador com o sentimento do lugar, ambientado aqui no Nordeste, com as coisas especificamente do Vale do São Francisco. Então faltou essa dica de Fernando Bezerra para o governo Bolsonaro se tocar com relação a isso. E no mesmo caminho vai o governo Lula. O governo Lula mesmo, com Carlos Fávaro, que é o ministro da Agricultura, andando com Guilherme Coelho a tiracolo. Não é só para andar com Guilherme a tiracolo, não. Ele teria que andar também com o Paulo da Agrodan, tiracolo. Ele teria que priorizar outros meios de produção do Vale do São Francisco, porque a produção são-franciscana não se resume só a Abra Frutas de Guilherme Coelho, entendeu? E estender, como você está dizendo aí, essa política nova de exportação e de produção para concorrer na balança comercial, não apenas com os Estados Unidos, mas com outros países, Egito, que você acabou de colocar, Europa, Grécia, África. A Índia, a China, né? Marcelo, a gente precisa ver agora, né, quais são ou quem são os deputados federais que estão sentados na mesa, né, discutindo a questão do agronegócio. Quem são os deputados federais? Quem foi de fato que nós ouvimos agora nesses dias em que o Congresso está lá, igual o Olodum, pirando de vez,
federais que pegam votos aqui das cidades do Nós Vale do São temos Francisco. dois de Petrolina, Fernando Filho e Lucas Ramos. Não, mas Lucas essa- Ramos, nessa entrevista que ele vai me dar daqui a pouco, ele trata desse assunto. Não, Lucas tem defendido. Eu quero saber que os deputados federais que são votados aqui, eles estão discutindo, Fernando não. Filho e o de Juazeiro, que representa os interesses de Juazeiro, é Vianinha. A Confiança está discutindo, eu Adolfiana. estou falando aqueles que chegam, que pegam os votos. E nós Sim. estamos discutindo. Os deputados, tanto da Bahia quanto de Pernambuco, quais são os deputados federais que estão discutindo esse momento de incerteza e de insegurança, até insegurança alimentar, porque são mais de 120 mil pessoas trabalhadoras da fruticultura. Mas eles não E têm se- conteúdo. O conteúdo Não que eles conhece, têm porque não é o conhece. assistencialismo, é o fisiologismo, esses deputados não têm. A gente vai agora para o comercial, minha cara Carla, diga o horário aí para você. São 5 da tarde, 20 minutos, 5h20. Vou para o comercial, a gente volta com esse assunto quente aqui com a jornalista Josélia Maria.